esse país, se eu fizer um resumo da história dele, ele é a antiga Pérsia. E ele durou como Pérsia desde o sexto século a.C. até 1935. Só em 1935 que ele passou a se chamar Irã, embora o nome Irã já apareça em fontes antigas. Eu vou mostrar para você que, embora o nome Irã já apareça em fontes de mais de 2.500 anos, o país passou a se chamar Irã apenas de 1935 para cá. Antes de 1935, ali se chamava Pérsia. E como Pérsia, ele foi conhecido ao longo da história. Bom, antes de continuar, eu quero saber se vocês entenderam esse prelúdio que eu fiz aí, se eu posso agora entrar na... se eu posso entrar na história do Irã, tá bem? Meu bem, que hora nós vamos fazer o sorteio? Mais para o final, né? Eu falei da Bíblia Comentada, entraram vários alunos aqui do Bíblia Comentada, gente nova, mas eu não sabia se já estava o link lá. Está na descrição, o link está na descrição, mas a Laura vai fixar o link aí também. Falando também, eu quero aproveitar, você quer fazer uma escavação comigo em Israel? Eu falei de viagem para o Irã e viagem para Israel. Você sabe, nós ainda temos algumas vagas, eu e a Aline, do canal Israel com a Aline, vamos ser o seu guia em Israel agora em julho. Vou levar 2 grupos agora em julho. Só que você não vai só conhecer o país. Já há alguns anos que eu estou escavando com a Universidade Hebraica o sítio arqueológico de Lachish, ou como a gente fala em português, Laquis, a segunda cidade mais importante da Judéia, de Judá, depois de Jerusalém. E nós estamos escavando essa cidade, encontrando coisas interessantíssimas. E eu levo brasileiros comigo, porque a gente precisa de voluntários ali. E a Universidade Hebraica falou, olha, você está indo bem, pode trazer mais brasileiros. Então, esse ano, eu vou levar mais alguns brasileiros comigo, você pode ser um deles. Então, você entra no link que a Laura vai fixar aí também, preenche o cadastro e alguém vai entrar em contato com você. Você vai participar de uma escavação arqueológica de verdade, não é fake, não é coisa para turista. Eu vou dar aula de arqueologia para você lá em loco. Vou também explicar para você o processo arqueológico, vou escavar do seu lado e ainda você vai conhecer Israel com a Aline e comigo, tá bom? Você vai conhecer a Cesareia Marítima, onde esteve preso o apóstolo Paulo, inclusive a prisão dele foi descoberta há pouco tempo, tem gente que foi a Israel mais tempo, não conheceu. Você vai conhecer o Mar da Galileia, muita coisa legal. Então, quer viajar para Israel comigo em julho e participar de escavação arqueológica? Então clique aí e você pode ser o meu companheiro, minha companheira de viagem. Vamos falar agora da história do Irã? Muito bem. Para isso, eu vou convidar vocês a voltarem a pelo menos 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. O que nós temos? Nós temos um grupo de pessoas que eram chamadas de arianos, aria, ou arian, ou arianes, como se diz em sânscrito, é uma palavra, essa palavra ária, é uma palavra que significa nobre, pessoas de uma casta elevada. E não era um grupo só. Na verdade, a palavra ariano não é uma palavra biológica ou etnolinguística. Por quê? Porque ela refere a um povo que tinha mais ou menos os mesmos costumes, a mesma cultura, a mesma língua, tá certo? A mesma língua, só que não era um grupo étnico, como você tem hoje, por exemplo, os japoneses, os chineses, os coreanos. Não era isso. Por isso que quando os nazistas vão falar de ariano como sendo um povo superior, que eles queriam resgatar a raça ariana, não existe raça ariana. Isso foi um erro tremendo do nazismo, uma propaganda falsa. O que existiu lá no passado foi um grupo que se identificava como os ários, palavra que vem do sânscrito, que significa nobre, e aí dos ários você teve uma distinção. Aqueles, por exemplo, que foram para o lado que migraram para o lado da Índia, são os indo-arianos, e outros, os proto-iranianos, que foram para a planície, que depois se tornou o Irã. Então a palavra Irã vem das árias, que significam nobres, só isso. Só isso. Mas o país, quando formou, não se chamou Irã. Ele chamou Pérsia, do nome Parsa. Bom, até aí você entendeu.
E como é que eles foram se juntando ali? Vários grupos, eram várias tribos que estavam juntas ali. Até que, por volta do sétimo século, oh, perdão, passei aqui um slide a mais, por volta do sétimo século antes de Cristo, você tem Dióceses, que era um desses persas, ele unificou pelo menos 6 tribos persas que estavam ali. Esse mapa mostra as tribos que ele unificou. E quando ele unificou as tribos, ele começou a ampliar o território e pela primeira vez em 678 a.C., nós tivemos um império persa, Dióceses. Depois veio o neto dele, Quiáxeres, e depois de Quiáxeres veio o filho dele, Astíages. Tudo bem até aí? Essa foi a dinastia. Aí formou o primeiro império persa. É interessante que uma das tribos que ele unificou era a tribo Magi. Há estudiosos que pensam que essa tribo Magi poderia ser a ancestral dos magos do Oriente que foram visitar Jesus lá no Novo Testamento. Daqui a pouco eu falo disso. Mas eu estou falando, por enquanto, de algo datado do sétimo século a.C., 678.